Russell Westbrook é um dos maiores jogadores de basquete da sua geração. O lendário camisa 0 deixou sua marca em algumas franquias como Oklahoma City Thunder, Houston Rockets e Washington Wizards. Atualmente, no Los Angeles Clippers, Russ, como também é conhecido, foi alvo de racismo ao ser chamado de boy durante um jogo contra o Miami Heat. No episódio de hoje, entenda como uma das palavras mais básicas da língua inglesa e o astro-americano fazem parte da mesma polêmica. Ninguém tem dúvidas que o Westbrook é uma das estrelas da NBA mais marcantes do século, sendo o grande responsável por popularizar os triplo-duplos, sendo o jogador que mais vezes alcançou o feito na carreira, com 199 até a data desse vídeo. E é ele também o detentor do recorde de mais triplo-duplos em uma única temporada, com 42 em 80 jogos. Somente ele e o também lendário Oscar Robertson são os dois únicos jogadores que até hoje conseguiram uma média de triplo-duplo ao final de uma temporada, sendo que o Russ conseguiu atingir essa marca 4 vezes. Por esses motivos que um dos seus apelidos é Mr. Triple-Double, mais do que merecido. Eleito MVP, ou seja, o jogador mais valioso da temporada 2016-2017, Russell Westbrook vive um momento diferente na sua carreira, tendo atualmente a função de sexto homem do Clippers. E foi nesse papel e na atual temporada de 2023-2024 que aconteceu o caso desse episódio. I'm watching the game. I'm watching the game. I paid for the seat. I paid for the seat, boy. You were all me. I'm watching the game. You. I'm watching the game. No dia 8 de fevereiro, no jogo contra o Miami Heat em Miami, Westbrook estava sentado no banco quando se envolveu numa discussão com um torcedor da equipe rival. No vídeo, podemos observar que um homem branco de boné disse durante a confusão: "I paid for these seats, boy." Em tradução livre, "Eu paguei por esses lugares, menino." Russ logo percebe o racismo presente na provocação e responde: "What boy you see?" ou "Que menino você vê?" O seu companheiro de time, Terrence Mann, também entra na discussão com a mesma pergunta e é mais um a confrontar o espectador. Logo após o conflito, o homem de boné foi retirado do local pelos seguranças. Essa informação pode realmente surpreender algumas pessoas, mas é fato. A palavra boy pode ter sim conotação racial nos Estados Unidos. Tanto que essa não é a primeira vez que Russ passa por isso. Em 2019, quando ainda era jogador do Oklahoma City Thunder, Westbrook foi chamado de boy por torcedores do Utah Jazz em Utah. Esse episódio terminou com o banimento vitalício de 2 torcedores do Jazz dos jogos da franquia, uma punição exemplar. Mas por que boy? Para entender melhor essa situação, vamos recorrer primeiro à definição da palavra em 3 dicionários conceituados da língua inglesa. No Oxford English Dictionary, um dos significados relacionados à palavra boy é servo-homem, escravo, assistente. Já no Cambridge Dictionary, não existe qualquer menção à definição preconceituosa do termo. Porém, no dicionário Merriam-Webster, está expresso que a palavra boy pode significar servo-homem ou homem escravizado, e explicita ainda que esse é um termo depreciativo para homens pretos. Embora a origem da palavra boy seja incerta, o termo deriva da palavra boyer, com IE, do Middle English, o inglês mais arcaico falado na Idade Média e bem diferente do atual. Mas o significado de boy com Y ou boy com I é o mesmo, seja para expressar menino ou para se referir a um empregado. A partir dessas definições, conseguimos entender por que boy é um termo usado para diminuir pessoas pretas diante de pessoas brancas, como se fossem submissas ou até mesmo inferiores em qualquer âmbito. E essa situação não é recente e nem acontece há pouco tempo. O termo boy vem sendo utilizado desde a época da escravidão nos Estados Unidos, quando os senhores brancos já se referiam aos escravos dessa forma. Quer um exemplo? Você não precisa ser nenhum cinéfilo ou expert em cinema para ter ouvido falar alguma vez sobre o filme Django Unchained, no Brasil Django Livre e em Portugal Django Libertado.
A produção, que conta com Jamie Foxx como Django e tem no elenco nomes como Leonardo DiCaprio e Christopher Waltz, é mais um sucesso da carreira do diretor Quentin Tarantino. O filme concorreu ao Oscar de Melhor Filme de 2012, e além da indicação ao principal prêmio da noite, ainda saiu vencedor na categoria de Melhor Roteiro Original. Além disso, viu Christopher Waltz ganhar sua segunda estatueta como melhor ator coadjuvante. Um filmaço. Nessa obra, Django é um escravo liberto que tem como um de seus principais objetivos reencontrar sua esposa ainda mantida como escrava. Em um determinado momento, ele tem um flashback onde vê sua mulher sendo chicoteada, então ele ajoelha e implora para que parem. E nesse momento, o seguinte diálogo acontece. That's all we need, Jack. I like the way you bag, boy. I like the way you beg, boy. Ou eu gosto de como você implora, menino. Demonstrando que a palavra boy já era utilizada nessa relação de poder e superioridade de um homem branco para um homem preto. Um outro relato sobre a utilização da palavra boy nesse sentido pode ser encontrado na autobiografia de Martin Luther King Jr., ativista dos direitos civis nos Estados Unidos e dono do famoso discurso I Have a Dream. No livro, Martin Luther King conta sobre a vez que presenciou seu pai sendo chamado de boy por um policial. Eu lembro de estar com ele no carro um dia quando acidentalmente ele não parou numa placa de pare. Então o policial nos parou e disse: Alright boy, pull over and let me see your license. Ou, tudo bem menino, encosta o carro e deixa eu ver sua habilitação. Meu pai na hora respondeu: eu vou deixar claro para você, você não tá falando com nenhum menino e se você continuar se referindo a mim como um, eu vou ser obrigado a agir como se eu não tivesse ouvindo nada do que você fala. O policial ficou tão chocado ao ouvir um homem preto falar com ele abertamente que nem sabia como responder. Ele ficou um pouco nervoso e nos deu a multa e saiu o mais rápido possível. Essa história de Martin Luther King certamente aconteceu no período das leis de Jim Crow, que eram basicamente a formalização da segregação racial e discriminação no sul dos Estados Unidos. Essas leis ficaram em vigor entre o final do século XIX até meados dos anos de 1960. Elas trouxeram absurdos como banheiros separados para a população preta e população branca e até mesmo bebedouros diferentes. E isso para não citar a manobra jurídica que rendeu a popularização do slogan Separate but Equal, ou Separados mas Iguais. No Museu Jim Crow, podemos ter acesso à etiqueta seguida da época e nesse documento faz referência ao uso do termo boy. Esperava-se que pessoas pretas se referissem a homens brancos em posições de autoridade como boss, chefe ou captain, capitão. Por outro lado, todos os homens pretos eram chamados pelo primeiro nome ou referidos por boy, uncle or old man, menino, tio ou homem velho, e esse último independente da idade. Nessa altura do vídeo já está mais do que claro. Boy pode ter conotação racista quando parte de um homem branco adulto para um homem preto adulto, principalmente se for no ambiente de trabalho e o branco ocupar um cargo de chefia. Mas isso não quer dizer que o termo só vai ter a conotação racista nesse ambiente de trabalho. A palavra boy, partindo de homem branco adulto para um homem preto adulto, é passível desse significado preconceituoso independente do local, ainda mais quando levamos em consideração o contexto e a entonação com que se fala, como podemos observar no caso desse vídeo, que envolve Russell Westbrook. Então, se você não se refere a uma criança ou não tem qualquer vínculo afetivo a ponto de poder usar my boy, meu menino, não use boy. Use man, guy ou use dude. O racismo já está enraizado na nossa sociedade, então é muito importante que nós saibamos distinguir para assim combater de uma melhor forma, para que não aconteçam casos novos como o de Westbrook. Então esse foi o vídeo do Bola em Causa. Espero que você tenha gostado, curta, se inscreva e compartilhe com os amigos, e até o próximo vídeo.